Guardem um minuto aí, meus irmãos. Vou pegar meu fone de ouvido. Graças a Deus, graça e paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Bom revê-los. Nós estamos voltando aqui para o tema A Queda do Homem. Vamos dar continuidade a esse tema. Se vocês puderem, por gentileza, anotem esse tema. Anotem esse tema aí. A Queda do Homem, parte 4. A Queda do Homem, parte 4. Nosso texto base é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a queda do homem, parte 4. Isso. Enquanto o pessoal vai entrando, vou preparando aqui para a gente ler o texto, mas eu gostaria que você convidasse mais pessoas para essa live, tá? Chame aí mais 2 ou 3 pessoas para essa live. Já estou aqui com o meu marca-texto. Pega o seu marca-texto, papel, caneta. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Manda para mais 2, 3 pessoas. Vamos começar a nossa live de hoje. Quem sentiu falta de estar conosco ontem? Em tribo. Quem da nossa tribo sentiu falta de estar com a gente ontem? Ontem eu não consegui fazer a live porque eu estava muito cansado. Ontem o dia foi muito intenso e eu não consegui. Boa noite, Bruna Sampaio. Um beijo aí pro Japão, para você, pro Leandro, pros seus filhos. Nós amamos vocês. Olha aí, ó, nossos alunos do Japão aí, ó. Fazem parte da tribo das 23h07. Quem sentiu falta de estar ontem com a gente aí? Olha aí, ó. Bastante gente sentindo falta aí da nossa live de ontem. Bom, ontem eu estava muito cansado, peço perdão a vocês. O dia foi muito pesado, puxado, porque nós estamos trabalhando ali para preparar o nosso prédio ali da igreja para o culto de domingo. Nós estamos pintando, colocando uma iluminação diferente, pintando a parede, arrumando
banheiro, arrumando luz, fazendo coisa de obra, né? E essas coisas aí cansam muito, desgastam muito, e também tivemos ontem muitas coisas para resolver, decisões para tomar, reuniões para fazer. Foram várias reuniões, saía de uma, entrava em outra. Mas eu estou muito feliz, mesmo com o cansaço. O cansaço não impede a nossa alegria, a nossa felicidade, porque nasceu aqui em Balneário, de uma forma muito orgânica, muito natural, a nossa igreja, que tem culto todos os domingos, às 10 da manhã. Chegaram todos os ar-condicionados, ok? Eles estão já instalados. A gente vai ficar igual aqueles pinguim da Sadia. Graças aí aos nossos irmãos que ofertaram, e também a nossa irmã Ana Márcia, que ofertou 2 ar desse. Então foi uma bênção, tá? Tá lá uma bênção, tá tudo rodando, tudo instalado. Foi difícil para instalar também, porque as máquinas são muito pesadas, e sai elas até o telhado, achar o lugar certo para colocar, e muito material que você tem que comprar, e, cara, mão de obra, a gente foi para cima. Foi um negócio muito bom, muito prazeroso fazer. Apesar de muito trabalhoso, muito prazeroso. E isso é a igreja, né? Se faz com um pedacinho do coração de cada um de nós. E é isso que, assim que se faz a igreja. É assim que se faz a igreja, com um pedacinho do coração de cada um de nós. Muito bom. Vou pôr aqui, ó, o comentário da Laísa, vou fixar ele aqui, ó, com o endereço da nossa church. Para você que quiser nos fazer uma visita, né? Se estiver pro balneário aí, ó. Reino Church, Rua Peru 777, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Rua Peru 777. É fácil, né? O bairro das Nações, Proféticos. A rua é Peru e o número é também profético, 777. Então, fácil de lembrar. Os cultos são matinais, sim. Todos os domingos às 10 da manhã. Vai de 10 a 11h30 da manhã. Aí, ó, muita gente já falando que vai lá nos fazer uma visita. Venha mesmo, venha nos visitar, vai ser benção. Vou amar receber sua visita. Assisti a sua participação na Silvana. Obrigado, foi bom, né? Falar com a Silvana, foi muito legal. Então, bora lá. Vamos ler. Nosso assunto, então, continua a queda do homem, ok? Queda do homem, parte 4 hoje. Ok? Queda do homem, parte 4. Os nossos cultos... alguém está perguntando se o culto será transmitido. Os nossos cultos são transmitidos, sim, todos os domingos. Domingo passado, em virtude de eu estar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Priscila foi quem pregou e a equipe estava lá conosco. Acabamos não transmitindo, mas a ideia é que todo domingo seja transmitido. Esse domingo vai ser transmitido, sim. Nós estamos numa série sobre as parábolas do reino. Eu preguei nos últimos 2 domingos. Eu preguei sobre a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. A Priscila pregou sobre a parábola do homem, do servo bom e do servo mau. E domingo agora eu vou pregar sobre a parábola do semeador. Então nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas do reino, tá? Então agora no sábado eu vou pregar sobre a parábola do semeador. Nós estamos focados no Evangelho de Mateus. Nós pregamos a parábola em Mateus capítulo 24, que é do servo bom e fiel, Priscila pregou. Eu preguei as 2 do capítulo 25, que são a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E domingo eu vou pregar em Mateus 13, sobre a parábola do semeador, que é uma parábola que fala a respeito do reino de Deus. Então, nossa igreja chama Reino Church, a nossa ideia é falar sobre o reino de Deus. Está sendo muito, muito bom. Eu estou apaixonado, né? Eu levei um pastor lá no prédio da igreja, gente, para ele ver o prédio, como está ficando, né? E é um pastor experiente que construiu já uma grande igreja, né, no Brasil, se tornou referência, se tornou uma igreja, uma das mais relevantes do país. Ele estava lá e falou para mim, cara, você está apaixonado, né? Você está ridículo de estar apaixonado. Ele falou assim, uma hora você
pega os bilhetinhos que você mandava para Priscila quando você estava apaixonado e lê. Você vai ver como que você era ridículo, né? Apaixonado, com as coisas ridículas que você falava. Mas é lindo, né? Foi isso que fez ela se apaixonar também, se casar com você. Você tá assim com a igreja que está nascendo. Você está apaixonado, né? Chega a ser ridículo de tanto apaixonado, de estar apaixonado. E aí, ele falou, nunca perca isso, né? Eu falei também para ele, nunca quero perder isso, essa paixão que nos deixa assim, meio bobos, meio ridículos, né? Mas essa paixão pelo reino, essa paixão pela propagação do reino, essa paixão pela expansão do reino, que eu nunca quero perder, nós chamamos na Bíblia de o primeiro amor, né? Apesar de eu ter tido contato com a igreja, assim, o meu primeiro contato com a igreja foi ainda muito criança, né? Eu era criança, meu tio já me levava na igreja, mas apesar de ter sido um contato ainda quando eu era criança, né? Eu ainda vivo esse primeiro amor quando se fala de reino, quando se fala da expansão do reino, quando se fala da propagação e expansão do reino, eu vivo como que no primeiro amor. Entende? Estou muito, 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 muito impactado com tudo que Deus está fazendo. É algo muito orgânico, é algo que está acontecendo debaixo de milagre, é algo que está, assim, renovando a fé de todo mundo, alimentando, assim, as nossas vidas de uma maneira muito poderosa. Então, assim, estamos todo mundo lá, assim, como quem sonha, né? Nasceu. Né? Igreja não se abre, a igreja nasce, a nossa igreja nasceu. Na verdade, hoje eu estava lá com o pastor Eloy Lopes, né, no prédio lá da igreja, vendo a construção, tudo está acontecendo. O pastor Alexandre está lá agora, cuidando lá, está aqui nos assistindo. E o pastor Eloy Lopes falou assim, você não está, né, você não está começando uma igreja do zero, né? A igreja, ela não está nascendo aqui agora, a igreja já nasceu, você já pastoreia essa igreja, ela só não se reunia em um lugar, agora ela vai se reunir. E é uma verdade, né? Nós pastoreamos tantas pessoas, mesmo sem prédio, agora nós temos um lugar para reunir essas pessoas que a gente já pastoreia, que a gente já ama, que a gente já cuida, que a gente já, sabe, se tornou irmão, amigo, pai de alguns, né? E tem sido assim um tempo incrível. Eu acho que esse tem sido um dos momentos mais felizes da minha vida. Tanto para mim, tanto para a Priscila. A Priscila está numa alegria só. Também está super motivada, super empolgada, está super feliz com tudo que está acontecendo. Né? Então, tem sido assim algo poderosíssimo. Né? Poderosíssimo, muito poderoso mesmo. Muito poderoso mesmo. Estou muito feliz. Espero que vocês também aqui, que fazem parte da tribo 23 e 7, também estejam felizes pela igreja que nasceu aqui em Balneário Camboriú. Outra coisa que está me alegrando muito, gente, é que hoje eu recebi da agência de viagens que está organizando, né, a Abturismo, que está organizando a nossa viagem para Israel e também a nossa Escola do Reino lá, uma notícia incrível, 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 incrível. Lá em Israel, em Jerusalém, quem conhece Jerusalém sabe o que eu estou falando, tem um shopping chamado Mamila, ok? É o melhor shopping de Jerusalém, é o melhor shopping da cidade, é o shopping mais top, é o mais elitizado, é o mais que tem as coisas, as melhores lojas, a comida mais gostosa, os melhores restaurantes, ok? E a empresa lá falou assim, Eduardo, mais pessoas se inscreveram. E eu fui lá ver, gente, mais pessoas, cada dia mais pessoas estão se inscrevendo, estão comprando seus pacotes para estarem conosco, né, em Israel. E tem sido assim, outro momento incrível, né, porque nós sempre vamos lá e o Nordney diz que já esteve lá no Mamila 3 vezes, então nós viajamos sempre para Israel. O ano passado nós não viajamos, né, por causa da crise que estava enfrentando o país, da mudança brusca do dólar. Agora nós já nos acostumamos que o dólar subiu. E esse ano a gente não viajou por causa da pandemia, mas o ano que vem, 1º de setembro, já está tudo certo. A gente vai poder estar em Israel e vai ser um grande, grande, grande sonho realizado, né? Porque nós não vamos só fazer uma viagem para Israel, nós vamos fazer a Escola do Reino lá em Israel. Né? Nós vamos dar o curso da Escola do Reino lá em Israel com todos os alunos que forem para Israel. Nós vamos dar o curso lá. E o Marcílio, que é o dono da Ebturismo,
E ele me falou o seguinte: pastor, todas as pessoas que se inscreveram, e as que se inscreverem agora em novembro, vão ganhar, além de tudo que eles estão comprando ali da viagem, eles vão ganhar um jantar no restaurante mais top de Jerusalém, numa Mila, com o Tigo, né, com o pastor Eduardo Reis, tudo pago. Então, quem for se inscrever agora, em novembro, quem se inscreveu e quem se inscrever agora no mês de novembro, mas só vale para o mês de novembro, ok? Todos que forem vão poder jantar comigo ali, vocês vão jantar comigo, tudo pago, numa Mila, no melhor restaurante do Mamila, no melhor restaurante de Jerusalém. Na verdade, é o restaurante mais top de Jerusalém. Nós vamos jantar juntos ali e vai ser um tempo muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Eita, glória a Deus. Gente, bora para nossa aula? Como se inscrever? Só mandar um direct aqui para mim, falando que você deseja ir para Israel conosco, ou que você tem interesse em saber mais sobre isso, que eu mando para você o telefone de contato da agência, você entra em contato lá e eles vão te explicar tudo, vão falar sobre tudo sobre a viagem, sobre roteiro, estadia, voo, companhia aérea. Nós vamos passar por Londres, tá? Nós vamos passar por Londres, tá bom? Nós vamos passar por Londres. Vai ser um negócio muito... Nós vamos lá conhecer o Palácio da Rainha, e nós vamos também na casa do Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, que pregou no Metropolitan Tabernacle em Londres, antes mesmo da invenção do microfone para 3 mil pessoas. Nós vamos na casa de John Wesley, né? Um dos maiores avivalistas de todos os tempos, e vamos fazer assim umas visitas muito importantes na história do cristianismo aí do século XX, também a história do cristianismo do século I. Nós vamos lá em Jerusalém, vamos andar na história, vamos caminhar nela, ok? Vamos também visitar lugares históricos de um dos maiores avivamentos do mundo. Então vai ser muito bom, muito bom mesmo. Então, se você quiser ir, eu vou estar aqui depois da live. Você me manda um direct dizendo que você quer saber mais, que você se interessa pela viagem, e você só pede se você realmente se interessa, se você realmente quer ir, para não ficar ligando lá na agência e tomando o tempo deles à toa. Mas se você realmente quer ir, se você se interessa, ok? Não que você é obrigado a ir, mas se você quiser realmente ir, você vai me mandar um direct, eu vou te mandar o telefone, você entra em contato, eles vão te explicar tudo o que você precisa saber. Ok? Tudo. Então bora lá. Nosso tema de hoje ainda continua a queda do homem, tá? Eu quero ler um versículo aqui de destaque hoje, depois que a gente terminar de ler o texto. Eu vou ler o texto todo, capítulo 3, como nós estamos fazendo todos os dias. Depois nós vamos ler um texto, tá? De destaque aí para a aula de hoje. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 1, a queda do homem, parte 4, tá? Está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim. Tive medo, porque estava nu, me escondi. Então disse Deus, né? E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Um sinal, né, gente? Então, continuando. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? Disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda a fera do campo, mais do que todos os animais. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não deverias comer, maldita é a terra por causa de ti. Preste atenção nesse texto. Maldita é a terra por causa de ti. Preste atenção nessa parte. Maldita é a terra por causa de ti. Marca aí com marca-texto, se você puder, pinte aí. Maldita é a terra por causa de ti. Se você puder, escreva isso nos comentários, tá? Deus fala para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Então a terra vai se tornar um lugar de maldição e um lugar amaldiçoado pelo próprio Deus, tá? Com a queda do homem, a terra se torna um lugar de maldição e um lugar amaldiçoado pelo próprio Deus. Foi Deus quem amaldiçoou a terra. Ele está declarando: maldita é a terra por causa de ti. Quer dizer, na verdade a terra é maldita por culpa de Adão, por causa de Adão, mas quem proferiu essa sentença, quem proferiu essa palavra foi Deus, ok? Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esse é o texto que nós estamos lendo todos os dias, vai do capítulo 3, verso 1 até o capítulo 3, verso 24, falando da queda do homem. E hoje eu quero falar do segundo estágio da queda do homem, né? Anote isso aí se você quiser. Na história da queda do homem,
O homem caiu 4 vezes. O homem não caiu uma vez só. O homem caiu 4 vezes. Tá? A primeira vez que o homem cai, ele cai quando ele desobedece e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda vez que o homem cai, ele cai no primeiro homicídio. A segunda vez que o homem cai, ele cai quando Caim comete o primeiro homicídio. O homem vai de desobediente a homicida. Agora ele não é mais só desobediente, ele é desobediente a homicida. Ok? A terceira vez que o homem cai é numa rebelião corporativa contra Deus, no intento de edificar uma torre chamada Torre de Babel. E a quarta rebelião do homem é Gênesis capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Tá cortando um pouquinho, o sinal tá ruim. Então a quarta rebelião do homem é Gênesis capítulo 6, verso 1, 2 e 3, quando os filhos de Deus se unem às filhas dos homens e eles então têm filhos. Essa é a quarta rebelião do homem. Então vamos lá, vamos enumerar isso aí. As 4 rebeliões do homem. As 4 rebeliões do homem ou as 4 quedas do homem. Né? Vamos colocar as 4 quedas, porque nós estamos falando da queda, né? As 4 quedas do homem. Primeira queda, desobediência, desobedece comendo da árvore. Tá? Segunda queda, Caim mata Abel, primeiro homicídio. Terceira queda, rebelião corporativa contra Deus, no intento de levantar a Torre de Babel. E quarta queda é o casamento de julgo desigual, quando os filhos de Deus tomam para si mulheres das filhas dos homens. Então, essas foram as 4 quedas do homem. E isso nos ensina o quê? Que uma pessoa nunca está tão caída que não possa cair um pouco mais. Será que você pode anotar isso aí? Ninguém está tão caído que não possa cair um pouco mais. Então, quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então, a quarta queda do homem é quando os filhos de Deus tomam para si mulheres das filhas dos homens. Gênesis 6, tá? Essa é a quarta queda. Gênesis 6. Então, ninguém está tão caído que não possa cair um pouco mais. Eu acho que esse é o ensinamento da noite, né? Quem está de pé, cuide para que não caia, porque ninguém está tão caído que não possa cair um pouco mais. Você vai ver que o homem cai 4 vezes aqui, né, na sua queda. Ele desobedece, ele é homicida, agora é desobediente homicida. Depois ele é desobediente, ele é homicida. E ele é rebelde, porque ele faz uma rebelião corporativa contra Deus no intuito de construir a torre que chegue até Deus, que é Babel, a Torre de Babel. E depois a rebelião, a quarta rebelião do homem, quando o casamento de julgo desigual, que os filhos de Deus tomam para si mulheres das filhas dos homens. Ok? Há um detalhe sobre Babel, né? Que Babel se contrapõe à igreja, né? Babel se contrapõe à igreja. Babel é o contrário da igreja. A maneira que se edifica Babel, uma Babel, é totalmente diferente do que se edifica uma igreja. Observe. A igreja, ela é edificada com pedras. Quando se construiu o templo de Salomão, ele foi feito de pedras, pedras lavradas nas pedreiras. E do que a pedra fala? A pedra fala de um material natural. A pedra fala de algo natural, de uma matéria-prima natural, ok? Extraída da natureza. Já Babel, ao contrário, não tem nada de natural, porque Babel não foi edificada com pedras, a Torre de Babel foi edificada com tijolos. E tijolos fala da força do braço do homem. Enquanto as pedras falam da natureza de Deus, os tijolos falam da força do braço do homem. Então, Babel é um império edificado pela força do braço do homem,
enquanto a igreja é algo natural que Deus edifica. Então, observe, igreja é natural, ok? Babel é a força do homem. A igreja é natural, porque é feita de pedras forjadas na natureza, naturalmente por Deus. Enquanto os tijolos são prensados por homens. Então Babel fala do esforço humano de se chegar a Deus, ok? E as pedras falam da obra de Deus para que o ser humano se encaixe no plano eterno de Deus. Quem está pegando? Isso é uma boa curiosidade. Então, eu quero tentar aqui nesse período que nós temos, que é pouco, nesses poucos minutos que nos restam, falar com vocês acerca de algumas coisas, aconteceram algumas coisas. Toda hora a conexão baixa aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu estava no Wi-Fi, travou tudo. Voltei pro Wi-Fi aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Tá bom para você aí, a imagem? Você está me ouvindo bem? A imagem tá boa? Me dá uma dica aí, porque como não tem retorno aqui, eu não sei se você está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Dá um retorno aí se você puder. Diga alguma coisa aí, me dá um sinal. Ok. Já começaram a surgir os primeiros sinhas aí. Mas dá para ver que tem um bom delay, né? Um grande delay. Então bora lá. Algumas diferenças entre essas quedas, tá? E consequências também dessas quedas. Uma das consequências com a queda do primeiro homem Adão foi o fato da terra toda ter se tornado maldita. Aqui no verso 17, Deus diz, né? Maldita é a terra por tua causa. Dá para escrever essa frase aí, né? Maldita é a terra por tua causa. Agora, quando Caim cai, cometendo o primeiro homicídio, ok? Esse pecado vai afetar diretamente a terra novamente. O que nós precisamos entender? É que os nossos pecados afetam diretamente a terra em que nós vivemos. E o que determina se eu vivo em uma terra de bênção, que produz frutos, árvores frutíferas que dão frutos, das quais eu simplesmente posso comer, ou se eu vou habitar em uma terra maldita que produz espinhos e cardos, o que determina isso é o meu relacionamento com Deus. Ou seja, a terra onde eu vivo, ok? Ela é exatamente o reflexo da minha relação com Deus. É a minha relação com Deus que determina se eu vou viver em uma terra de abundância, de prosperidade, de paz, ou se eu vou viver numa terra de escassez, de dor e de maldição, de espinho, de coisas amargas, ok? Por quê? Porque quando Adão peca, quando o relacionamento de Adão, que era um relacionamento como? Pautado em quê? Primeiro, o relacionamento de Adão com Deus era pautado na ausência completa da necessidade, ok? Adão não tinha nenhum tipo de necessidade no jardim. Então, se há ausência completa de necessidade, o relacionamento entre Adão e Deus não é um relacionamento apotropaico. Anote isso aí. O relacionamento de Adão com Deus não pode ser com a ausência da necessidade, não é um relacionamento apotropaico. Então, o apotropismo não é a base da relação do homem antes do advento do pecado. Mas o apotropismo, ele se torna
a base do relacionamento entre o homem e a divindade após o advento do pecado. E o que seria ter uma relação apotropaica com Deus? Essa relação apotropaica é a relação onde eu me relaciono com a divindade, oferecendo presentes, oferecendo dons, oferecendo dádivas a divindades em troca de favores, em troca de favor, em troca de afastar o mal, em troca de conseguir uma bênção, em troca de alcançar algo, ou em troca de afastar algo ruim, em troca de alcançar algo bom, ou em troca de afastar algo ruim. Isso é uma relação apotropaica, e isso é o apotropismo, ok? É uma relação de barganha, é uma relação de troca, onde eu me relaciono com base na necessidade que eu tenho, ou de alcançar a bênção, ou de afastar o mal, ok? Então, essa relação apotropaica com Deus, ela é herdada da relação dos homens com as divindades mitológicas, ok? Nós vemos isso na mitologia grega, nós vemos isso na mitologia romana, nós vemos isso na mitologia fenícia, nós vemos isso na mitologia egípcia, ok? Nós vemos isso em quase todas as mitologias dos povos antigos. Lembrando que quando nós falamos mito, não quer dizer que isso é mentira, propriamente dito, ok? É mito, ok? É mito, porque eu não consigo comprovar, cientificamente, empiricamente, ok? Então, é um conhecimento que vai passando, vai se transferindo de geração em geração, ok? E é um conhecimento muitas vezes metafísico, ok? Metafísico. Então, eu não consigo provar empiricamente. Então, nós chamamos de mito. Isso não é necessariamente uma mentira. É um mito, ok? E há quem não dê muito valor ao mito. Busque o querigma, a essência da mensagem, como Rudolf Bultmann, né? Aí nós estamos falando de um teólogo alemão. E há outros que não, que eles se prendem nas periferias da mensagem, né? Eles se prendem ali nas partes baixas da mensagem, que essas questões que envolvem os mitos. E às vezes perdem muito tempo nisso, ok? Agora, o que nós temos que eliminar de uma vez por todas é essa relação apotropaica e estabelecer, ao invés de uma relação de barganha com Deus, uma relação de princípios. Quando eu quebro um princípio, não é Deus que me mata, eu só sofro a consequência, eu morro. Ok? Então, presta atenção. Quando Adão quebrou o princípio que estava estabelecido na árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus disse, dessa árvore você não vai comer, Deus não matou ele, Deus não foi lá matar ele. Deus nem sequer disse, se você comer eu te mato. Deus disse, se você comer certamente morrerás. Como uma consequência natural de quebrar o princípio. É a morte. A morte é uma consequência natural de quebrar o princípio. Da mesma maneira, quando eu cumpro um princípio, ok? Coisas boas acontecem, não porque Deus veio me abençoar porque eu fiz aquilo, mas como consequência da prática do princípio. Assim como eu sofro a consequência da quebra do princípio, ok? Eu recebo a consequência da prática do princípio. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. E isso nada tem a ver com barganha. Isso nada tem a ver com uma relação apotropaica. Ok? Isso nada tem a ver com apotropismo. Tá? Deixa eu ler aqui um texto para você aqui em Gênesis capítulo 2, verso 16. Diz o seguinte. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ok?
Olha o detalhe, Deus está dizendo, se você comer, você vai morrer. Deus não está dizendo, se você comer, eu vou te matar. Vê a diferença? Não é uma ação do homem e uma reação divina. É uma quebra de princípio e uma reação natural. A quebra do princípio da obediência gera morte. Ok? Assim também que quando eu pratico o princípio, eu também sou recompensado, eu também recebo os efeitos beneficiosos do guardar aquele princípio. Ok? Do guardar o princípio. Então, quando nós falamos de praticar princípios, nós não estamos falando de barganhar com Deus. Ainda que a linha que separa uma coisa da outra, a linha que separa essa relação apotropaica de uma relação por princípios é muito fininha. Por quê? Porque se você não tem o Espírito de Deus e você olha para uma relação de fé em Deus e de guarda de princípios, pode te parecer uma relação de barganhas. Pode te parecer uma relação de barganha. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Gênesis capítulo 15, vamos ver como que pode parecer uma relação de barganha. E não é uma relação de barganha, é apenas uma relação de princípios. De guarda de princípios, tá? Gênesis no capítulo 15, verso 6, diz assim, ó. E creu ele no Senhor, e creu ele no Senhor. Quem foi que creu no Senhor? Abraão. E isso lhe imputou por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. A resposta de Abraão foi, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Ou seja, nós estamos no capítulo 15, Deus está falando desde lá do capítulo 11 que vai dar Canaã para Abraão. Passou o capítulo 11 nada, o 12 nada, o 13 nada, o 14 nada, e aqui no capítulo 15 Deus aparece dizendo, olha Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, o teu grandíssimo galardão, não te assombres, né? Porque eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, e eu vou te dar essa terra para herdá-la. E Abraão fala assim, do Egito não, de Ur dos Caldeus, eu sou o Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, desculpa, o Egito vem depois. Eu vou te dar essa terra para você herdá-la. E Abraão fala assim, mas como eu saberei que eu hei de herdá-la, né? Qual é a garantia que eu tenho de que eu vou herdar essa terra? Essa é a pergunta de Abraão. Abraão quer uma garantia, Abraão quer uma segurança de que isso vai acontecer. Porque Deus já vem falando isso há algum tempo, e isso não aconteceu todavia. E agora Abraão pede uma segurança. E o que Deus fala? Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ok? Ou seja, em outras palavras, Deus diz, toma uma oferta. Abraão fala, qual é a garantia que eu vou conquistar a terra? Deus diz, pega uma oferta. Aliás, pega uma não. Pega 5 ofertas, né? 5 ofertas, olha isso. Uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Pega 5 ofertas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Tome 5 ofertas. A pergunta de Abraão foi, como eu saberei que vou herdar a terra? Qual é a segurança que eu tenho de que eu vou conseguir conquistar essa terra? Qual é a garantia que eu tenho de que isso que o Senhor está dizendo, que eu vou herdar essa terra, vai dar certo? Aí Deus fala, pega uma oferta. Então, olhe bem, se você não tem cuidado, e se você não tem sensibilidade espiritual, você olha para esse diálogo e você pensa o seguinte, Deus propôs a barganha. Ok? Mas o que Deus está propondo não é uma barganha. Deus está propondo pôr em prática um princípio. Veja se você entende isso. O que Deus está propondo não é uma barganha. O que Deus está propondo é colocar em prática um princípio. Vamos lá. Verso de número 8. Como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe Deus,
Disse-lhe o Senhor: tome uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Trouxe todos estes e os partiu pelo meio, pôs cada metade uma de frente para a outra, mas as aves não partiu. Veja que aqui você tem um ritual. Então, é um princípio sendo praticado. Bom, qual é o princípio de sendo sacrificado aqui? Qual é o princípio sendo apresentado aqui nesse sacrifício? E o que determina que isso aqui é um princípio e não uma barganha? Tá? Primeiro, a desproporcionalidade da entrega para com aquilo que se recebe. Tá bom? Toda barganha precisa ser feita de maneira que aquele que propõe a barganha tenha algum benefício, de maneira que ele tenha algum benefício na barganha. Por exemplo, eu vou trocar isso por isso, porque isso aqui faz mais sentido para mim do que isso aqui. Ok? Então, quando Deus diz, toma uma bezerra, toma uma cabra, toma um carneiro, toma uma rolinha, um pombinho, isso faz mais sentido para Deus do que aquilo que Abraão tem? Não. Ok? Não é uma barganha. Então, o que Deus está falando é, traz esses animais e essa é a garantia de que você vai herdar a terra. A terra também é de Deus. Abraão vai herdar. Ele não vai conquistar por meio da oferta. Por exemplo, aquilo que é uma herança é sua por direito, você não precisa trocar nada por ela. Eu não preciso dar nada em troca da minha herança, eu só preciso receber a minha herança, ela é minha. E o que Abraão está perguntando é, como eu vou saber que hei de herdá-la? Eu não preciso dar nada em troca de uma herança. Uma herança é minha por direito. Uma herança é minha por direito. Então, apesar de aparentemente estar aparecendo aqui uma relação apotropaica, apesar de estar aparentemente parecendo apotropismo, não tem nada que ver com essa relação apotropaica de barganhar com a divindade. Então, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo Abraão cumprir o princípio. Primeiro, o animal de sacrificado, morto, fala de duas coisas, tá? Primeiro, perder e aliançar para ganhar. Ou seja, com Deus, você primeiro precisa perder para ganhar. Ah, pastor, agora o senhor falou uma heresia. Isso é uma barganha. Não é. Olha o que o Senhor Jesus disse. Se você primeiro não perder a sua alma, você não poderá ganhá-la, conquistá-la, achá-la. Então, para eu ganhar minha alma, eu preciso perdê-la. Ok? E isso não é uma barganha. Isso é um princípio. Com Deus, eu primeiro perco para depois ganhar. É um princípio. Quem não estiver disposto a perder com Deus, raramente, ou nunca, quase nunca, vai ganhar. Quem se relaciona com Deus tem que estar relacionando-se disposto a abrir mão. De quê? De qualquer coisa que Deus te peça. Então nós perdemos para ganhar. Deus pede para você abrir mão da sua própria alma, da sua vida na carne, da sua mentalidade humana e de sua maneira de viver mundana. Então, é assim Deus diz, quando você perder a sua mentalidade humana e mundana, então você vai encontrar a mente de Cristo. Perder para ganhar, quem perder a sua alma, acha lá. Não há uma barganha. Aí, princípio sendo praticado em consequência. Então, quando Deus diz
que Abraão deve matar os animais, está estabelecendo o princípio de primeiro perder. Primeiro você mata, primeiro você perde, okay? Depois você ganha. E isso não é barganha, pastor? Depende com que olhar você olhar. Se você olhar que os princípios geram consequências, então já não tem mais barganha, tem princípio e a relação apotropaica desaparece. Ok? Aí disse para Abraão partir os animais pelo meio, colocar uma metade de frente para a outra. Ou seja, ele partiu 3 animais, a bezerra, a cabra e o carneiro, e colocou cada parte do animal uma de frente para a outra, ou seja, o quarto dianteiro de frente para o quarto traseiro. Então o quarto dianteiro do bezerro diante do quarto traseiro, o quarto dianteiro da cabra diante do quarto traseiro, e o quarto dianteiro do carneiro diante do quarto traseiro, ficando assim, em linha reta, as 3 metades de cima do animal e uma segunda linha reta e paralela com as 3 metades inferiores do animal. Essas 3 metades de baixo do animal, elas se contrapõem, mas ao mesmo tempo correspondem às 3 metades superiores, ou seja, essas metades são correspondentes, ok? Então, o que Deus está estabelecendo aqui é um outro princípio. É um outro princípio de relação entre 2 mundos paralelos, entre o céu e a terra. Esses 2 mundos paralelos, eles existem simultaneamente e eles se compreendem, ok? Eles se compreendem de forma correspondente, ok? Eles se compreendem de forma correspondentes. Esses 2 mundos, eles se compreendem de forma correspondente. O mundo superior e o mundo inferior. Então, o que as 3 metades da parte de cima do animal representam? As 3 metades da parte de cima dos animais. O que elas representam? O mundo superior. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. O mundo superior. Primeiro, segundo e terceiro céu. O que as 3 partes de baixo dos animais representam? O mundo inferior e os 3 reinos da terra que Deus compartilhou com o homem. Perdão, a terra tem 4 reinos. Quais são eles? Reino marinho, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Dos 4 reinos da terra, marinho, animal, vegetal e mineral, Deus deu 3 ao homem. Quais são esses 3? O reino marinho, o reino animal, o reino vegetal. O reino mineral, Deus nunca deu ao homem. Por isso que Deus vai pela Bíblia toda dizendo, o ouro é meu e a prata é minha. Porque Deus não nos deu os minerais, Ele deu para nós os vegetais, os animais, e Ele nos deu também o reino marinho. Ok? Então, as 3 metades de baixo dos animais representam o mundo inferior que Deus deu ao homem. Ou seja, o reino animal, o reino marinho e o reino vegetal. Esses 3 reinos correspondem à parte inferior dos animais, ou seja, o mundo inferior, o mundo natural, o mundo das coisas físicas, o mundo das coisas palpáveis, o mundo das coisas que se pode tocar, ok? Então, o que na verdade, Deus está ensinando para nós? Mestre, o senhor está com sono? Está com sono, mestre? Eu estou com muito sono, mas eu estou mais comprometido do que com sono. Então, ontem foi muito difícil, eu precisei dar uma atenção para o Lourenço e descansar. Mas hoje eu estou aqui, mesmo cansado, porque eu estou comprometido com vocês. E mesmo cansado, aqui a capacidade mental e a capacidade de pôr para fora não fica comprometida não, só fica mais lenta. E é mais fácil para vocês pegarem também, porque se eu acelerar ninguém pega nada. Então, aproveite que eu estou cansado, que é melhor para você. Ok? Então, bora lá. As 3 metades de baixo dos animais representam o mundo inferior, as 3 metades de cima representam o mundo superior. Então, qual é o princípio? Qual é o princípio que Deus está ensinando aqui?
que quando você está disposto a primeiro perder, você coloca os mundos paralelos em aliança para que eles trabalhem paralelamente e de forma correspondente em teu favor. Ou seja, Deus está ensinando para Abraão um princípio de se aliançar à terra para que a terra possa ser impactada pelo céu. Ok? Então, essa é a ideia. Que quando Abraão coloca uma metade de frente para a outra, aquilo é uma aliança. E qual é o sinal da aliança? É que Abraão sai jogando sal entre as metades. Ele vai jogando sal, ele circula essas metades jogando sal. E esta é a aliança de sal. Ok? As três partes de cima dos animais, da bezerra, da cabra e do carneiro, simbolizam também as três pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão no mundo superior, ou seja, no mundo intangível. E as três partes debaixo dos animais também simbolizam o homem no corpo, na alma e no espírito. Então, essas três metades, uma de frente para a outra, mostra que as três pessoas da divindade, apesar de estarem em um mundo paralelo, entram em aliança com o homem que está no mundo tangível, das coisas tangíveis. Então, o mundo intangível e o mundo tangível entram em aliança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entram em aliança com a totalidade do homem no corpo, na alma e no espírito. Quem está pegando o que eu estou falando? Quem está conseguindo entender? E, gente, isso não é barganha, isso é princípio. Olha no verso 11, que vai dizer assim, ó, mas as aves, ele não partiu. E por que ele não partiu as aves? Porque as aves simbolizam o Espírito Santo trabalhando a partir dessa oferta. Ok? Então há dois tipos de aves aqui, as aves do céu, que simbolizam os espíritos malignos, os anjos caídos, e as aves que Abraão solta, que simbolizam o Espírito Santo. Veja, paralelo, correspondente se contrapõe. Aqui. Então, há um contraposto aí nesse mundo físico e mundo espiritual, no mundo visível e no mundo invisível, no mundo tangível e no mundo intangível. Ok? Há um contraponto aí, há um choque aí. Ok? Há um choque. Mas preste atenção. No verso 12 diz, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e escuridão caiu sobre ele. Isso é o que acontece quando você faz uma grande entrega. Você pensa que tudo vai dar certo no outro dia, na verdade vem grande sono e grande escuridão. Então, disse Deus a Abraão, Deus vai falar com Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e reduzida à escravidão por 400 anos. Deus já está vendo nessa oferta, Deus já está vendo os filhos de Israel, as 70 almas que entraram com Jacó no Egito, escravizadas. E Deus já está vendo aqueles 2 milhões de pessoas que precisam ser libertas do Egito. Mas Isaac nem tinha nascido. Abraão começa esse capítulo 15 de Gênesis perguntando para Deus se um escravo nascido na casa dele, chamado Eliezer, ou Eleazar, Eliezer, né? A pronúncia correta é Eliezer. Chamado Eliezer, iria ser seu herdeiro. Deus diz, não, de jeito nenhum. Mas um nascido nas tuas entranhas, este será seu herdeiro. Este será seu herdeiro. Então, começa a conversa do capítulo 15 assim, Abraão perguntando se o escravo vai herdar, porque ele não tem filho. Então Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, os 12 filhos de Jacó não tinham nascido, e Deus já estava vendo, por meio desse princípio aqui que foi praticado por Abraão, a descendência de Abraão no Egito. E é por causa dessa oferta que Deus vai descer lá no Egito para libertar o povo. Quando Deus desce lá no Egito para libertar o povo,
ele tira o povo de lá com grande riqueza, provando que ele está cumprindo essa promessa que ele fez a Abraão. Porque ele disse que 400 anos depois desceria no Egito e libertaria o povo da nação que estava escravizando eles com grande riqueza e julgaria a nação. O Egito foi julgado, Faraó foi julgado no Mar Vermelho, seus soldados foram julgados no Mar Vermelho, o povo de Israel foi para o deserto e levou todo o ouro e toda a prata da terra. Pastor, vai dormir, vai você, filho. Fica tranquilo que aqui eu comando aqui. O corpo vai ficar ligado até a hora que eu quiser que ele fique ligado. É que hoje eu acordei muito cedo, 6h30. E fui dormir, o Luiz Arcanjo, trazendo a arca, saiu daqui de casa ontem 3h40 da manhã. 6h30 da manhã eu acordei e já fui fazer as coisas, então é assim, irmão. Bora lá, deixa que eu controlo aqui. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero saber quem está entendendo o princípio. Quem está conseguindo entender? Quem está compreendendo? Então isso aqui é princípio, não é barganha. Aliás, parece barganha, mas deixa eu encerrar a aula de hoje falando o seguinte. Vamos supor que o fato de Deus me pedir uma coisa e me prometer outra fosse uma barganha. A Bíblia é inteira uma barganha. Vamos dizer de novo. Vamos supor que o fato de Deus me pedir uma coisa e me prometer outra torne essa relação com ele uma relação de barganha. A Bíblia toda é uma barganha. Tá? E vamos começar por aqui, ó. Então vamos começar por aqui, preste atenção. Para que Deus me livrasse do inferno e colocasse o seu Espírito em mim, ele precisava me perdoar, sim ou não? E ele determinou que esse perdão só poderia ocorrer por meio do sacrifício de sangue inocente e de carne inocente. Então, observe isso. Mas Deus poderia simplesmente ter dito para mim: ô Eduardo, você com todos os seus irmãos carnais, os homens, estão perdoados, viu? Vou derramar minha graça sobre vocês, vou derramar minha misericórdia sobre vocês, e vocês estão perdoados. Mas não, Deus não permitiu-se, ele não permitiu-se perdoar-nos sem antes oferecer a oferta, o cordeiro para o sacrifício. Agora, quem deu essa oferta que me livrou da morte eterna? Quem deu essa oferta que te livrou da morte eterna? Deus deu essa oferta. Eis o Cordeiro de Deus. Então, quem está oferecendo o Cordeiro é o próprio Deus. Olha como Abraão disse na Aquedah de Isaac, quando eles subiam a montanha em Moriá. Deus proverá para si um Cordeiro. Ou seja, quem proveu a oferta foi Deus. Por isso que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Porque ele é provisão de Deus e não o resultado da relação sexual entre um homem e uma mulher. Agora, quem é essa oferta que Deus está dando, esse cordeiro que Deus está dando? Porque quem está dando a oferta é Deus e disso nós não temos mais dúvidas. Sem sombra de dúvidas é Deus que está ofertando. Agora, quem é essa oferta? Quem é esse cordeiro de Deus? É um animal ou é uma pessoa? É uma pessoa. Quem é? A pessoa de Jesus. Que também é o quê? Deus, porque Jesus é naturalmente homem perfeito e essencialmente Deus. Jesus tem duas naturezas. Ele é naturalmente homem perfeito e essencialmente Deus. Então, presta atenção. A oferta que foi dada para me livrar do pecado e me dar a vida eterna foi dada por Deus. E essa oferta também é Deus. Agora me resta uma terceira pergunta. Quem recebeu essa oferta? Porque Deus deu a oferta por mim. Ele não deu a oferta para mim. Deus deu essa oferta por mim, ele não deu a oferta para mim. Quem recebeu a oferta que Deus deu por mim, que é Deus? O próprio Deus. Então presta atenção, Deus deu uma oferta, que é Deus, para Deus que recebeu. Então vamos lá, Deus deu uma oferta para Deus, que quem recebeu foi uma oferta que é Deus,
Deus deu uma oferta para Deus, que Deus mesmo recebeu. Pode entender? Então, se isso for uma barganha, você vai ter que dizer e assumir que Deus barganhou consigo mesmo. Porque Deus deu uma oferta para Deus, que é Deus, e ele mesmo recebeu. Ou você vai entender, com os olhos da sua fé, com sensibilidade no Espírito, que Deus, para nos salvar, pôs em prática princípios que ele mesmo ensinou, ou você vai ter que dizer que Deus barganhou consigo mesmo. E a barganha, essa relação apotropaica, o apotropismo, está nos olhos de quem se relaciona, e não na ação direta de Deus. E não na ação direta de Deus. Então, não é porque há entrega que é barganha. Não é porque há entrega que é barganha. Às vezes a entrega é para Deus de algo que pertence a Deus. Por exemplo, quando Deus pediu Isaac para Abraão, nós temos um monte de sentimentos humanos menores, que não nos deixam enxergar a realidade, mas todas as almas são de Deus. Isaac não era de Abraão, Isaac era de Deus. Porque quando Deus pediu para Abraão Isaac, quem foi que deu Isaac? Deus. Isaac é de Deus. Deus só estava pedindo para ele o que é dele. E só queria ver se Abraão seria fiel para entregar para Deus o que é de Deus. Ok? Sempre foi de Deus. Então, quando Abraão leva Isaac para o Moriá, não é Deus fazendo barganha ou troca com ele. Ok? É Deus provando se Abraão tem possibilidade de continuar de posse das riquezas de Deus. Porque Isaac faz parte das riquezas de Deus. Então, é um princípio em atividade, é um princípio em ação, é um princípio em prática, é um princípio em andamento e não uma barganha. Lembre-se, você sempre vai poder ver essas relações de princípios com Deus como relações de barganha, como relações apotropaicas, se os seus olhos forem maus. E se você não tiver sensibilidade, ou a sua sensibilidade espiritual não tiver aguçada suficientemente. Entende? Então, por que Deus me pede? Ok? Porque qualquer coisa que te prenda, qualquer coisa que te aprisione, Deus vai te libertar dessa coisa. Deus vai te libertar de tudo que te aprisiona. Lembre-se bem disso, ó. Onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Não é o teu coração que conduz o lugar da tua riqueza, é a tua riqueza que conduz o lugar do teu coração. Não é assim, ó. Se você ama as riquezas, o seu coração está nisso. Não é isso que está escrito. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Onde eu invisto meu dinheiro, onde eu derramo meu dinheiro, ali está meu coração. Por isso que às vezes é requerido de nós colocarmos nossos bens à disposição de Deus, para que fique claro para nós mesmos e não para Deus que o nosso coração ainda está nele. Porque aonde estiver o meu tesouro estará meu coração. Não onde estiver o meu coração está meu tesouro. Ok? Onde estiver o meu tesouro estará meu coração. Então aquilo que me é precioso pode acontecer de Deus pedir. Por quê? Para que ele me mostre onde está meu coração, para que seja revelado a todos nós onde está meu coração. Eu jamais saberia a direção do meu coração. Isso não tem nada a ver com dinheiro, entendeu? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com troca, não tem nada a ver com barganha, não tem nada a ver com apotropismo, não tem nada a ver com uma relação apotropaica. Mas, por exemplo, no caso de Abraão, qual era o tesouro? Isaac. Mas houve outros momentos que o tesouro de Abraão foram bens materiais e não Isaac. Abraão passou por 10 provas. No Gênesis 22 é uma prova, é a prova de Isaac. Deus provou Abraão pedindo Isaac. Mas Abraão passou no total por 10 provas. 10 provas onde Deus requeriu coisas dele. Ok? E a Akedah de Isaac, a Akedah é o nome que se dá para a amarradura que se faz, né, para prender o sacrifício, para sacrificá-lo. Então é como se eu dissesse sacrifício, né? A Akedah de Isaac, ela foi o 9º teste, não foi o 10º. E o 10º foi o mais difícil de Abraão cumprir. Foi mais difícil de Abraão cumprir com o 10º teste, com a 10ª prova de Deus, do que
levar Isaac para matá-lo em Moriá. Okay? E essa 10ª prova, esse 10º teste de Deus com Abraão, está ligado à morte de Sara, ao seu comportamento diante da morte de Sara e do seu sepultamento. Está ligado a isso. Se Abraão ia desonrar sua esposa ou não. Então, um dia eu posso falar melhor sobre isso, tá bom? Então, gente, é isso. Ok? Por hoje é isso. Por hoje é isso. Posso encerrar dizendo o seguinte: quando Adão pecou, a terra se tornou maldita. Quando Caim derramou o sangue de Abel na terra, além da terra ser maldita, Deus disse: agora ela não te devolverá mais a sua força. A terra que devolvia 100 por 1 de toda a semente que eu lançava nela, agora devolve 60, devolve 30 e pode até não devolver, dependendo da terra que eu plante. Então, a cada queda do homem, a situação no mundo, no mundo das coisas tangíveis vai ficando pior, menos espirituais e menos poderosas. Tá bom? Quero deixar um beijão para todo mundo aí. Essa é a nossa tribo das 23h07. Tá bom? Nossa tribo das 23h07. Amanhã, sábado e domingo, nós não temos a nossa tribo 23h07. Mas segunda-feira nós estamos de volta com outro assunto, com outra matéria aí para nós destrincharmos aí, debulharmos a semana inteira, ok? Sobre a Bíblia, sobre o reino, sobre princípios. Quem participou dessa semana toda aí, desses 4 dias de aula aí dessa semana, e gostou, né, da forma que nós desenvolvemos o assunto, da maneira que esse assunto foi crescendo para nós, da maneira que nós fomos aprofundando nele, já está convidado para a semana que vem. Já está convidado para a semana que vem. E você que chegou aí no meio da live e ficou meio perdido, está convidado também para a semana que vem. De segunda a sexta, nós temos a nossa live da tribo 23h07. Ok? Essa é a nossa tribo das 23h07. Nós temos a nossa live. Conto com a sua presença, chame mais 10 e venha com você. Aí, que venham com você aí para aprender mais Bíblia, para estar junto, né? Nós é que fazemos isso aqui crescer. Se você fazer um print aí na sua tela, me marcar, compartilhar para os seus amigos, falar com suas famílias, colocar um convite lá no grupo do WhatsApp, as pessoas vão vir e nós vamos ter um tempo maravilhoso estudando a Bíblia juntos aí de segunda a sexta-feira, tá bom? Espero você na próxima segunda-feira, então, vai ser bênção. E você que quer ir conosco para Israel, que tem muita gente mandando aqui mensagem, meu WhatsApp não parou desde a hora que eu falei disso, né? E você não tem meu WhatsApp, não tem acesso como meus alunos aí do Clube WhatsApp, você pode me mandar um direct aqui pelo Instagram e me pedir o telefone lá do pessoal da Viagem para Israel que eu vou te passar, ok? Para que você possa estar lá. A live fica salva até amanhã, entre 10 da manhã e meio-dia, ok? Ao meio-dia eu tiro a live e as lives não estão ficando salvas porque vocês não querem, porque eu dei a oportunidade de fazer 100 print, vocês não fizeram, fazer 100 vídeos, vocês não fizeram. E vamos ver se semana que vem vocês cumprem as tarefas e as lives da semana inteira ficam salvas, entendeu? Bora lá, um beijão, Deus abençoe a todos. Tchau, 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 tchau. Fui!